No Vozes do Povo desta semana vamos recordar um bocado Barroso, algumas figuras ilustres. Vamos falar de Domingos Mendes Dias. O convidado em estúdio é Barroso da Fonte, autor do livro Dicionário dos Mais Ilustres Transmontanos e Altodorienses, um livro onde se poderá encontrar muitas curiosidades acerca das personalidades da zona de Barroso, ilustres transmontanos, como o nome diz, e altodorienses. Hoje vamos falar de uma figura bastante simpática, nada vulgar para a época, era aqui de perto, de Medeiros, chama-se Domingos Mendes Dias. Boa tarde, Barroso da Fonte, bem-vindo à Rádio Montalegre. Boa tarde, Maria José. Muito bem, Domingos Mendes Dias era natural de Medeiros, freguesia de São Vicente da Chã, concelho de Montalegre. Não se conhecem as datas precisas de nascimento e da morte, mas pressupõe-se que viveu em Lisboa por volta de 1755 e morreu cerca de 1804. Agora sim, vamos à história do Manteigueiro, não é? Era assim conhecido. O que é que este homem tinha de tão particular? Ora bem, ele ficou conhecido por Manteigueiro exatamente porque ele nasceu numa família pobre, como nascem quase todos os barrosões, e não tinha muita vocação para trabalhar nas terras, nem ser pastor de gado, e então fugiu aos pais e foi parar a Lisboa. E o que é que ele foi fazer a Lisboa? Duas coisas interessantes, raras pelo menos. Passou a ser aguadeiro, porque antigamente vendiam água de porta em porta, não havia os bebedouros públicos, nem estava água canalizada, e as pessoas precisavam de água, então ele resolveu vender água de porta em porta, por isso o chamavam o aguadeiro. E por outro lado, ele sabia que a manteiga de Barroso era uma manteiga já com fama, naturalmente, na época. E então, lá deve ter estudado um esquema, embora levasse muito tempo a manteiga chegar a Lisboa, mas a verdade é que, dizem os cronistas, que ele ficou conhecido pelo manteigueiro porque mandava ir a manteiga do norte e vendia como produto de grande qualidade em Lisboa. E foi assim que ele começou a vida de comerciante. Sabe-se que ele depois foi ao Brasil. Alguns cronistas dizem que ele que trouxe a fortuna que chegou a ter do Brasil, mas há outro episódio pelo meio. É que, entretanto, ele terá nascido por volta de 1730, mas, entretanto, quando ele estava em Lisboa e já teria ido ao Brasil, deu-se o terremoto de 1755. E há quem diga, dizem os tais cronistas, nomeadamente na revista O Lícipo, que ele terá andado a pilhar os bens, enfim, que foi possível descobrir nos escombros do terremoto, e com esse património que conseguiu recuperar, terá amealhado essa grande fortuna que veio a ter e que deu origem a que ele construísse o hotel mais famoso de Lisboa, numa zona que ainda hoje se conhece, na Rua da Encarnação. Esse hotel foi conhecido pelo Hotel do Manteigueiro, e aí vieram a hospedar-se as mais importantes figuras da época, nomeadamente o rei, o Manuel da Arriaga, primeiro Presidente da República, Manuel da Arriaga, o Junot, em 1807, quando as invasões francesas, e outras importantes figuras do seu tempo. Apesar desta riqueza toda, o Manteigueiro, não é? Nunca deixou de fazer uma vida de pobre e com os hábitos nada comuns, não é? É verdade, enfim, ele deve ter sido um bocado agarrado às coisas, da fome que passou certamente, como eu também passei mais ou menos barrosões, se calhar tirou a lição de que mais valia amealhar, poupar, não é? Poupar. E então, sabe-se que ele não casou, conseguiu contratar uma senhora de raça negra, portanto uma preta muito mais idosa. Penso que não era para fins matrimoniais, porque de facto ele não fazia vida com ela, mas a senhora era muito útil porque lhe tratava da roupa, limpava-lhe a casa e sempre lhe faria algum comer, se bem que ele não desse muita abertura em relação aos produtos alimentares, porque também se sabe que ele comia às escondidas da mulher. Da mulher e de quem chegasse, não é? E de quem chegasse. Ele deu ordem à senhora da casa que
se entretanto alguém o procurasse, que lhe dissesse que não estava, mas se fosse alguma pessoa mais chegada a quem ele podia dizer que não, ele escondia as panelas e os pratos e ia recebê-lo porque não queria redistribuir parte da refeição. Portanto, ele era uma pessoa de facto agarrada às coisas, materialmente um indivíduo que não sai bem aos barrosões. Normalmente os barrosões são generosos, são não é? generosos e hospitaleiros, exato. Mas contudo, o manteigueiro, chamemos-lhe assim, chegou a fidalgo da Casa Real. Exatamente, porque ele era rico, dizem os estudiosos que chegou a ter 6,5 milhões de cruzados, correspondendo a 2.600 contos de reis. É uma fortuna. 2.600 dá 10.000 e tal euros. Não, traduzido. Agora, mas na época era, talvez nem a coroa tivesse tanto dinheiro. Era muito dinheiro para a época. E então ele conseguiu que um cidadão também ilustre, nobre da família dos Bordonhos de Vilar de Perdizes, António de Sousa Pereira Coutinho, que era o morgado de Vilar de Perdizes, conseguiu que esse ilustre cidadão de Vilar de Perdizes aceitasse tratá-lo por primo. Para fazer de conta. Para fazer de conta. E de facto assim era. O manteigueiro aproximava-se desse nobre. Em troca, diz: eu deixo-te a minha fortuna. E assim foi. Ele viveu, portanto, esses anos todos como fidalgo da corte. Chegou a ser fidalgo da corte, porque entretanto os nobres assim o nomearam. Ele fez figura. E em 1804, não sabe ao certo em que dia, mas dizem os cronistas que foi em 1804, foi morto traiçoeiramente pelas costas, apunhalado pelas costas, e a fortuna dele, nomeadamente o hotel que ele mandou construir, reverteu a favor de um filho, Alexandre, filho desse tal António Pereira Coutinho. E chegou a ser, portanto, o hotel mais importante da época Lisboa. Em Lisboa, aí se hospedaram as pessoas nobres do tempo, nomeadamente, como disse, o Manuel da Riaga, que foi primeiro Presidente da República, em 1911, e o Conde de Caparica, o Marquês de Lima, etc. E ainda hoje esse prédio, segundo testemunhos, existe, não sei bem o que é que lá tem neste momento, mas não sei se é hotel, se que é, mas de facto os barrosões, e nomeadamente os naturais de Medeiros, que queiram averiguar a origem deste conterrâneo ilustre, sim, ilustre, porque ele foi forretas, mas, mas também foi importante. Acho que podem procurar na Rua da Horta Seca, com o número de polícias 15, 17 a 19, à esquina da Rua da Emenda, que foi também conhecido pela Travessa do Mel. Enfim, é uma história muito interessante, a história do manteigueiro. Está aqui transcrita no primeiro volume do Dicionário dos Mais Ilustres Montanos e Altorenses, porque tive acesso à revista e transcrevi de lá do cronista real, do Pinho Leal, esta crónica, e certamente que a revista terá outros elementos além desses, mas isto não deixa de traduzir o que eram as dificuldades de Barroso, dos barrosões da época, e o que foi um barrosão que chegou a Lisboa e deu lições de vida. Qual é que acha que foi a chave do sucesso do Domingos Mendes Dias? Estamos a falar de 1755, 1804, na altura nada fácil, quer pelas vias de comunicação, quer pelo próprio sistema em si, não é? Qual é o segredo do sucesso para este homem? Eu penso que todos nós, os transmontanos, todos aqueles que passamos dificuldades, e somos quase todos, raros são aqui praticamente, não uma terra de ricos, já remediados, mas eu, por exemplo, venho do lado das irmãos, todos nós passamos dificuldades, hoje a vida é diferente para todos, hoje, graças a Deus, ninguém passa fome, mas naquela altura, passava já no meu tempo, e nasci em 39, no tempo da Segunda Guerra Mundial, mas, agora, tantos anos antes, eu imagino o que fosse, talvez muito pior. E não havia transportes, nós sabemos que só havia os transportes, há parte de 100 anos chegariam a Ruivães apenas. E nós temos conhecimento de que muita gente de Barroso se formou em Coimbra. A própria aldeia de Medeiros tem Dom Joaquim da Boa Morte Alves de Moura, ainda tem aqui no Conselho Vivo uma pessoa da família que é o engenheiro Guzmão, o nosso grande técnico agrícola, engenheiro Guzmão, pertence a essa família,
Mas foram 6 filhos nessa casa, de labradores, e 4 deles foram licenciados, e o Dom Joaquim da Boa Morte Álvares de Moura, que morreu como santo, foi o último padre Crúzio, que está sepultado em Santo Emilião, teve 4 licenciaturas. Ora bem, o manteigueiro certamente viveu as mesmas dificuldades, e ele sabia que atrás do gado, com certeza que não levaria a vida, e chegou a Lisboa, certamente aquilo com que sonhava, e lá fez-se a vida, e certamente por ter passado tantas dificuldades e certamente a pensar no futuro, amealhou quanto pôde. Depois teve a sorte, certamente, o azar de estudar o terremoto de 1755, quando era jovem, e disse que isto está uma boa forma, talvez, quer dizer, se vivia mal no país, não só aqui em Monte Alegre, mas também no país, possivelmente, nessa altura do terremoto, imaginamos todos, deve ter sido uma catástrofe, e portanto, nessa altura, aqueles que têm um olho, abrem bem aberto, que é para recuperarem. Como aquilo se perderia nos escombros, enfim, dos incêndios, etc., ele se calhar apanhou a um cofre, não sei se não, mas fez pela vida. Quanto a ser usurário, portanto, viver naquela ganância, eu não sei, isso é que não é bem espírito dos barrosões. Exatamente. Mas é uma faceta a explorar. Bom, nós não temos só santos e heróis, também temos aqueles que brilham por outro lado. Não deixa de ser uma figura ilustre. Eu me inseri no dicionário, porque também é à sua maneira. Tivemos outros, infelizmente, no meio de tantos ilustres, também tivemos o Bagueiro, que era ali do Sousa Duarte, também da Nova, e que foi o antepenúltimo enforcado em Portugal. Também está no dicionário. Aqui no Castelo, no Carvalho da Forca, em frente à Câmara. Portanto, uma crónica também foi descrita ao vivo, porque assistiu o padre Álvares de João Álvares aqui de Arcos, e que chegou a ser arcipreste de Monte Alegre, e tem essa crónica muito bem escrita no Jornal de Lisboa, uma crónica viva, porque ele assistiu exatamente a esse enforcamento. E também o poeta Artur Maria Afonso, poeta de Barroso, faz uns versos muito, muito lindos, trágicos, tétricos até, mas dessa coisa, desse momento triste, felizmente acabou esse mau gosto de enfocar as pessoas, e ele foi o antepenúltimo em Portugal. Barroso da Fonte, 3 adjetivos para qualificar o manteigueiro. Olha, um aventureiro, um audacioso e talvez um usurário, parece que é assim que se diz às pessoas que gostam de ter muita coisa e não dar aos outros, não gostam de repartir. Bom, mas nem por isso me envergonha de ter este homem como barrosão. Porque se fossem outros, eram capazes de chegar. Primeiro, não tinham coragem de sair, de andar a 500 km para chegar a Lisboa. E segundo, 500 km na altura. Sim, não é? Da altura. E depois também ninguém teria a coragem de andar a vender água de porta em porta, sendo para ele uma novidade, porque aqui ele nunca tinha vendido água. Aqui em Penteiros não era preciso vender água de porta. Lá. Portanto, foi alguém, ele espreitou algum furo. Depois, também o bom gosto que ele teve de mandar ir a manteiga da terra dele. Foi também um promotor regional. Exatamente. Ao mandar ir. Esqueceu-se, foi da Vitela na altura. É um bom exemplo para os nossos produtores no fumeiro. De resto, estão a trabalhar todos muito bem. Uhum. E lá na terra dele há o Aventura, que é o representante dos produtores. Olha, ele pode colher aqui este exemplo, porque também lá vão agora as televisões, mas ele não. Ele chegou lá e viu que aquilo, a manteiga de Barroso, fazia sucesso em Lisboa. E foi assim que ele começou. Penso que ele começou muito bem. Este problema depois de ser muito agarrado às coisas e não distribuir pelos outros, é que não é uma característica do nosso povo. O nosso povo é diferente, mas enfim, também tinha que ter algum defeito. Exatamente. Barroso da Fonte, agradeço-te a participação no Vozes do Povo desta semana. Hoje falamos de uma figura bastante caricata, chamemos-lhe assim, de Barroso. Chama-se Domingos Mendes Dias, nasceu em Medeiros, aqui bem perto de Monte Alegre. Supõe-se que viveu entre 1755 e viria a falecer em 1804. Saiu daqui com uma mão à frente e outra atrás, permita-me a expressão. Chegou a conquistar uma grande fortuna, a conviver com gente fidalga, não é? E acabou por morrer sem nada novamente.